Qualquer pessoa do zero, ela pode chegar à fluência em 6 meses. Não é só do zero chegar à fluência, não. É do zero chegar à fluência em 6 meses. Isso é possível, professor? Parece algo que não é possível, né? É algo que nós estamos apresentando e que parece que é o que todo mundo gostaria, né? Algo que todo mundo gostaria. Mas é exatamente isso. Não é só uma proposta, não, é exatamente isso. E posso até dizer que eu fui uma dessas pessoas. Então, se eu mesmo fui uma dessas pessoas que cheguei à fluência, então eu sei como fazer. Exatamente isso. Eu sei como fazer. E aí, nós vemos aqui no seu método, tem tarefas. Essas coisas parece que até perseguem as pessoas, né? Quando a pessoa vai aprender inglês, né? Ela entra na escola e ela começa a estudar, e aí vira aquela coisa de fazer tarefa, escrever, né? Tarefa para casa, trazer no outro dia, corrigir as tarefas, e essas coisas vão só, na verdade, enganando, né? Ludibriando, né? A pessoa, e achando que a pessoa está aprendendo, né? Achando que está aprendendo, quando vai chegar no final não está aprendendo nada, né? E na verdade, por que eu posso dizer isso? Porque exatamente eu fui uma dessas pessoas, né? Eu fui uma dessas pessoas que eu entrei em escolas, né? E estava ali estudando, achando que estava aprendendo, quando no final, quando eu pude me deparar com estrangeiros, que eu tive essa oportunidade, eu vi que meu Deus, não sabia nada. Parece que eu perdi todo o meu tempo, né? Mas ainda bem que tudo aquilo que eu vi serviu, né? Serviu para que eu pudesse chegar à fluência mais rápido. E hoje, né, nós estamos oferecendo a pessoa chegar à fluência em 6 meses. E aí tem algumas perguntas que realmente, né, as pessoas fazem algumas perguntas que realmente pode ser um empecilho, né? A pessoa está perguntando uma coisa aqui, pode ser um empecilho. Posso fazer com os meus filhos as aulas, né? Ou até mesmo existe alguma dificuldade, alguma barreira? Veja bem, se o intuito é você aprender a falar inglês, e se no inglês não existe, o inglês não é uma matéria, o inglês você não tem que estudar, você não tem que escrever, você não tem que fazer prova, passar de ano, de maneira nenhuma. Uma vez que o inglês é uma língua, né, qualquer um pode aprender, e em qualquer situação. Por que em qualquer situação? Porque nós, que nem ao menos prestamos atenção nisso, né, nós mesmos aprendemos a falar, né, o nosso idioma, aprendemos a falar sem perceber como que nós aprendemos. E essa maneira que foi aprendida é essa maneira exatamente que eu trago, né? É essa maneira que eu trago para todos, né? O mesmo método ao qual nós aprendemos a falar a nossa língua. Exatamente. Puxa, então eu tenho então a chance de aprender inglês? Com certeza. Com certeza, né? É isso que é a proposta, né? Depois de ter passado por esses problemas todos, né? Exatamente essa é a proposta. Qualquer pessoa pode aprender a falar inglês, chegar à fluência do zero em 6 meses, qualquer um, e em qualquer situação. E principalmente, né? Principalmente quando você tem na família alguém que também gostaria, né? Você pode passar para essa pessoa, você pode estar treinando junto, né? Porque aprender uma língua é uma prática, é um treino, né? Você aprender a falar é um treino, é uma prática, não é uma matéria, você não tem que estudar,
E nós ouvimos isso, eu ouvi a vida inteira, nós ouvimos essas coisas no YouTube, nessas redes sociais. Você tirar 10 minutos por dia, você aprende a falar inglês. 1 hora por dia, você estudando, aprende a falar inglês. Isso não é verdade, porque você não tem que tirar 10 minutos ou 1 hora por dia para você aprender a falar inglês, né? Para você aprender a falar inglês, você tem que falar o tempo todo. Sim, assim como nós aprendemos o nosso idioma, né? Nós temos que falar, né, o tempo todo aquela língua, como se aquela língua fosse nossa língua materna. Exatamente isso. Como se aquela língua fosse a nossa língua materna, nós temos que então falar, né? Falar. E o nosso método é aquele que direciona aquilo que você tem que aprender. Direciona o que você vai aprender, né? A Castelli, entrou mais uma pessoa, seja bem-vindo aqui, né? Seja bem-vindo. Então nós estamos falando que exatamente, né, o quê? Que qualquer pessoa pode aprender e o intuito é exatamente esse. Eu quero aprender a falar inglês, né? Eu gostaria de entender e falar. Isso é a nossa proposta, né? Isso que nós estamos realmente colocando, tirando exatamente tudo aquilo que atrapalha e que na verdade nos atrasa, né? Atrasa de aprender, de chegar à fluência e ir direto ao ponto, né? Irmos direto ao ponto, direto ao que interessa, né? Que é entender e falar inglês. E haja visto que, olha que interessante, né? Cibele, lá, olha que interessante, né? Haja visto que, como nós aprendemos a nossa língua, né? Nós aprendemos a falar português, que inclusive é difícil, né? Para nós falamos que é fácil, né? É fácil, eu sei falar, mas todos aqueles que tentam aprender o português, eles veem que é difícil essa língua, né? A nossa língua é difícil, mas nós aprendemos, né? Aprendemos a falar o português. E será que nós já reparamos ou paramos para pensar de que maneira que foi? A gente nunca pensa nisso, né? De que maneira que foi que aprendemos a falar a nossa língua, né? Eu tenho certeza que ninguém, né, foi para a escola para aprender a falar. Tenho certeza, né, que nenhum de nós foi para a escola para aprender a falar. Nenhum de nós, né? Mas aprendemos a falar. E é exatamente dessa maneira que nós estamos propondo, é exatamente dessa maneira que o curso Agora Eu Falo Inglês, inclusive o nome é bem intuitivo, né? Agora Eu Falo Inglês. Então o nosso curso ele propõe exatamente isso. Você do zero, você alcançar a fluência em 6 meses. E você não tem que fazer exercícios, você não tem que fazer prova, você não tem que levar tarefa para casa, você não tem que corrigir nada, você não tem que fazer nada disso. Porque não foi dessa forma que nós aprendemos a falar a nossa língua. Então vai ser da mesma maneira que nós vamos aprender a falar outras línguas, né? No caso aqui, o inglês. Então, isso que nós propomos, né? Isso que nós propomos, que é chegar à fluência do zero em 6 meses. Agora, tem uma pergunta muito interessante. Uma pergunta aqui, olha só, muito interessante. E aquela pessoa que já estudou alguma coisa, que sabe um pouco, né? Tentou já estudar e sabe alguma coisa de inglês. Olha que interessante, Guilherme. Olha que interessante. Essa pessoa então vai chegar à fluência, olha, escuta bem, em menos de 6 meses. Como assim, professor? Você já estava achando difícil chegar à fluência em 6 meses, né? Como assim chegar à fluência em menos de 6 meses? Exatamente. O tempo em que eu fiquei tentando aprender inglês, tentando aprender inglês, durante muitos anos eu não conseguia. Quando eu me deparei com estrangeiros, que então eu disse, agora eu preciso aprender, eu já tinha uma base. Eu já tinha estudado muito tempo, então eu já tinha uma base.
Eu só fui pegar tudo aquilo que eu já tinha estudado e direcionar para o que eu precisava. Direcionar para o que era preciso. E assim eu consegui chegar à fluência. Eu consegui chegar à fluência tão desejada em 1 mês. Mas nós propomos aqui chegar à fluência em 6 meses do zero. Isso. Chegar à fluência em 6 meses do zero. Mas se alguém já tem algum conhecimento, eu digo para você que ainda menos do que isso. Posso garantir para você que ainda menos do que isso, porque nós vamos direcionar então todo o teu conhecimento, vamos direcionar, canalizar tudo aquilo que você já sabe, e aí você vai conseguir entender então tudo aquilo que você estava tentando aprender, né? Tudo aquilo que você estava tentando entender, nós vamos canalizar, o método nosso faz isso, nós vamos canalizar, e aí vai fazer com que você aprenda até mais rápido. Então, o que na verdade nós falamos, né? Olá, Tereza. O que na verdade nós falamos sobre o nosso método é que da fluência, chegar da fluência à fluência em 6 meses é para aquele que não sabe nada, é para aquele que está do zero. Puxa, eu gostaria de aprender, eu não sei nada de inglês, não aprendi nada, não estudei nada. Exatamente, é essa pessoa. É essa pessoa que nós propomos chegar à fluência do zero em 6 meses. E agora, você então, como sempre algumas pessoas falam assim, o meu inglês é básico. O meu inglês é básico. Boa noite. Muito obrigado. O inglês é básico, né? Você tem inglês básico? O meu inglês é intermediário. Se alguma vez vocês ouviram isso, gente, eu quero dizer aqui para vocês também, tá? Se alguma vez vocês ouviram isso, não existe inglês básico, inglês intermediário e avançado. Isso não tem, porque é uma língua, é um idioma. Então, ou você fala, ou você não fala. Ou você sabe falar, ou não sabe. Você imagina, por exemplo, uma criança que está aprendendo a falar, ela fala água, mamãe, papai e quero. Ela tem um inglês, ou seja, ela tem um português básico? Essa criança consegue se comunicar? Essa pessoa consegue se comunicar? Então não existe básico, nem intermediário e nem avançado. Existe aquele que fala e aquele que não fala, né? E essa é a proposta nossa, que nós estamos falando é que você vai chegar à fluência em 6 meses. E a fluência que eu digo é conseguir falar. Exatamente. Você vai conseguir falar, você vai conseguir se expressar e você vai conseguir entender. Boa noite, Graça. Você vai conseguir fazer isso. Puxa, mas será que isso é verdade mesmo? Será que isso é real? Olha, pode ter certeza, eu posso garantir. Porque se hoje eu falo, se hoje eu sou fluente, né? E a minha fluência chegou em 1 mês, foi porque eu já tinha estudado. E aí eu consegui então pegar tudo aquilo que eu passei, né? Toda a minha experiência, juntei toda a minha experiência, tudo aquilo que eu passei e tudo aquilo que todas as pessoas também passam, e aí eu consegui fazer com que a pessoa chegue à fluência em 6 meses. Foi um estudo que nós fizemos, foi uma pesquisa que eu fiz durante muito tempo com muitas pessoas, e todas as pessoas praticamente todas as pessoas falam a mesma coisa, né? Eu consigo ler, se eu leio alguma coisa eu até entendo, mas eu não consigo falar. Eu até, né, ouço alguma coisa, entendo ali mais ou menos, mas eu não consigo falar. Gente, praticamente todas as pessoas falam a mesma coisa. Eu também falava a mesma coisa, era o meu problema, né? A gente entendia alguma coisa ali de inglês, umas palavras, a gente conhecia algumas coisas ali, mas não conseguia falar, não conseguia se expressar, não conseguia entender alguém falando. E é exatamente isso, gente, que a gente chegou
nós estamos trazendo exatamente isso, né? Qualquer pessoa, gente, qualquer pessoa, sim. Tem idade, professor? Não tem idade para que você aprenda inglês, né? Eu, por exemplo, cheguei na minha fluência perto dos 40 anos. E até lá eu tinha estudado muito, tinha estudado em várias escolas, tinha estudado porque eu queria aprender, né? Eu queria aprender de qualquer jeito. Eu estudei bastante, mas o meu problema também era esse, né? Eu não conseguia falar, e parece que é o problema de muita gente. Mas agora no curso Agora Eu Falo Inglês, com esse nome sugestivo, é exatamente por isso. É um curso que agora você vai conseguir. Agora você vai poder dizer, puxa, agora eu falo inglês. Porque é um método totalmente diferente. É um método onde você só vai fazer tudo em prática. É prática. Você não tem que escrever, você não tem que fazer exercício, você não tem que perder tempo com essas coisas, porque isso realmente faz a gente perder tempo, né? Então aqui, olha, aqui o Art falando aqui, ó, Rafael, esse é o meu problema. Eu consigo ler, mas não consigo falar. Olha, você vê, na verdade é o problema de muita gente, né? Quando eu fiz a pesquisa com algumas pessoas para eu poder montar esse método, para eu estar, né? Eu fiz uma pesquisa, eu fiz eu peguei os livros todos que eu tinha, né? E a experiência que eu tive com estrangeiros de vários países onde eu estava trabalhando, fiquei 10 anos trabalhando com eles, 10 anos. Então toda essa experiência, né, que eu juntei, eu pude ver qual que era então a dificuldade que eu tive e que todo mundo tem, né? Então eu falei, vamos tirar essa barreira, vamos passar por isso, vamos passar por tudo isso e fazer a pessoa chegar direto à fluência, né? A pessoa tem um sonho, gente, conseguir alcançar um sonho, que é falar inglês, né? Que é entender o inglês. E aliás, Célia, seja bem-vinda, Célia. Que aliás, gente, isso daí às vezes uma frustração. Tem muita gente que gostaria de aprender inglês, entra numa escola, estuda durante 1 ano, 2 anos, né? E sai, não aprende a falar, não consegue, fica frustrado. E aí vive falando, meu inglês é básico. Meu inglês é básico. Mas isso não é verdade, gente. Não existe inglês básico, não existe português básico, não existe um idioma básico. Existe aquele que fala e aquele que não fala, né? Então, várias pessoas falam isso, olha, eu também tenho esse problema. Até leio, mas não consigo falar. Mas com o curso Agora Eu Falo Inglês, é a proposta que nós estamos colocando, para que você consiga alcançar o sonho. Um sonho que de repente você fala assim, poxa, eu queria entender aquela música, eu queria, né, entender aquelas pessoas falando inglês, eu gostaria de falar inglês, eu tenho a oportunidade de viajar para fora, mas eu fico meio com medo, porque se eu chegar no aeroporto, ou se eu chegar em algum lugar e começarem a me perguntar algumas coisas, eu não vou saber responder. Olha só que coisa, né, constrangedora, né? Você chega em algum lugar e a pessoa começa a te perguntar alguma coisa, ou você quer viajar para fora, você que tem a oportunidade de repente, né, ter um contato com algum estrangeiro e ele começar a falar com você e você balançar a cabeça e eu não entendo. Mas olha, isso chegou ao fim. Gente, isso chegou ao fim, com certeza, né? Acredite. Eu falo isso porque eu tenho experiência nisso, eu tenho experiência própria disso. Acredite, isso chegou ao fim. Você pode alcançar a fluência, tá? E o método, ele é totalmente diferente. Haja visto do que já estou falando. Você não vai pegar na caneta, você não vai pegar no caderno, né? Você não vai escrever nada, você não vai fazer exercícios para casa, não vai fazer nada disso. Você vai simplesmente falar inglês. Você vai aprender como falar inglês e entender o inglês. Isso que é o que nós estamos propondo, e é isso que nós garantimos, né? E em 6 meses, né? Do zero em 6 meses. Eu gostaria de dar uma pequena explanação agora, né? Eu gostaria de dar uma pequena explanação
de como que isso é possível e como que aconteceu uma coisa que nós nunca percebemos, né? Nunca percebemos. Veja que em todo o país, exatamente em todos os países, como que uma criança que nasce, ela aprende a falar. Em todos os países. Agora estou falando de todos os países. Como que essa criança aprende a falar? Essa criança nasce, ela começa ali 1 mês, 2, 3, 6 meses, e aí ela já começa a balbuciar algumas palavras. Com 6 meses, 7 meses, ela já começa, né, a falar alguma coisa, papá, mamãe, querer falar alguma coisa. E veja bem, essa criança que um dia foi nós, em 6 meses de vida, 6 a 7 meses de vida, já começa a entender, já começa a balbuciar algumas palavras. Mas essa criança de 6 meses, ou de 7, ela não foi em nenhuma escola. Essa criança, ela não escreveu nada, que aliás não sabe escrever. Essa criança, ela não leu nada, porque também não sabe ler. Mas ela começa a aprender as palavras, ela começa a entender alguma coisa, exatamente da nossa técnica, que é ouvir, né, e ter uma referência real daquilo que você está ouvindo, e aí você começar a repetir. Você começar a repetir. Exatamente assim que todos nós aprendemos a falar. Você começa a ouvir, você tem uma referência daquilo que você está ouvindo, e aí você começa a repetir. E uma vez que você começa a repetir, você não para mais de repetir. E é só acumulando. Você fala aquela palavra, e com aquela palavra você soma com outra, e com aquela outra você soma com outra, e você vai falando o tempo todo, porque você tem a necessidade de se comunicar. E isso, gente, eu estou falando de uma criança. Uma criança que não tem idioma algum na mente, né? Não tem nenhuma palavra, nenhum vocabulário, não tem, é zero. Então olha só, do 0 aos 7 meses, 8 meses de idade, ela já começa a falar uma palavra ou outra. Já começa a falar uma palavra ou outra. Quando chega a 1 ano, essa criança, 1 aninho, ela já consegue falar papai, mamãe, ela já consegue falar o que ela quer, água, não, algumas palavras principais ela já consegue falar. E veja bem, do nada, sem escrever, sem estudar, sem tirar 10 minutos ou 1 hora por dia para estudar, sem nada disso. Se algum dia você ouviu ou vai ouvir, sem nada disso, ela aprende a falar. Depois que ela aprende a falar, ela só tem a acumular cada vez mais palavras. Ela só tem a cada vez mais ir somando. E aí, uma vez que ela já está falando, já está conversando, né, o que vai acontecer? Depois de alguns anos, aí ela vai para a escola para aprender a ler e escrever. E a pessoa vai aprender a ler e escrever. Aqui a Grace está fazendo uma pergunta aqui bem interessante. E a pessoa que é ruim em memorizar vocabulário? Qual é a técnica mais apropriada para lembrar? Olha, isso aqui é bem interessante, né? Porque eu estou acabando de falar aqui, né, sobre uma criança, né? Então, imagina assim que uma criança de 6 meses, 7 meses, 8 meses, será que ela é capaz de memorizar vocabulário? É que interessante. Ela não memoriza vocabulário. Não. E eu vou dizer aqui para vocês de primeira mão a técnica para você aprender cada vez mais palavras, né? Quando você aprende uma palavra, você vai falar aquela palavra. Você não vai deixar mais de falar aquela palavra. Você vai repetir. Uma vez que você repete essa palavra que você repetiu, você vai ouvir ela de novo, porque você está falando e você está ouvindo a sua voz. Então, o método nosso é exatamente esse, né? Referência real, você ouvir, ter uma referência real e repetir. Uma vez que você repete, você não tem que memorizar, guardar, lembrar dessa palavra. Porque é assim que aconteceu conosco. E nós, hoje, sabemos muitas palavras, temos um vocabulário vasto,
Até mesmo uma criança, vamos dizer aí de 2 aninhos. 2 aninhos já fala bastante, já fala muito, né? Sem se preocupar se ela está memorizando ou não, guardando ou não. Ela simplesmente fala, ela simplesmente repete, ela simplesmente fala. E mais uma ajuda nisso, né? A pessoa que disse aqui, ó, Thales, olá. A pessoa que disse aqui, como que faço para memorizar, né? Olha que interessante. Melhor do que isso, né? Quando você começa então a falar, né, algumas palavras, você começa a repetir, né? Você começa a repetir. Então, essas palavras que você já fala já se torna parte do seu vocabulário, né? E como que eu faço então quando eu não lembro alguma palavra para falar, quando eu não lembro? Exatamente, uma vez que você agora já está falando, você pode perguntar, você pode fazer um questionamento sobre essa palavra que você não lembra. Você agora é fluente, você não tem que parar, né? Isso é uma coisa que eu ouvi muito. Você não tem que parar e ficar pensando na palavra que você não lembra. Não. Exatamente o que nós fazemos com as pessoas. Você vai ser fluente. Você vai poder falar, você vai poder perguntar, você vai poder dizer que você não lembra de tal palavra, você vai poder... Isso é a fluência. É uma coisa que... uma coisa bem interessante, que é... o que é a fluência, né? Tem muitas pessoas que confundem a fluência com você saber todas as palavras, com você saber falar tudo em inglês, né? Graça, quero muito aprender. Você vai aprender, com certeza. Então, Davi, tudo bem, Davi? Então, o grande lema, a grande coisa a fluência não significa você saber todas as palavras. A fluência não significa você saber tudo, porque na verdade nós nem sabemos tudo em português, que é a nossa língua, é a nossa própria língua. Nós somos fluentes em português, mas nós nem sabemos todas as palavras em português, não sabemos tudo. Inclusive tem vocabulário, tem coisas que nós esquecemos ali, coisas que a gente do dia a dia, e nós ali na conversa falamos, meu Deus, como é que é o nome disso mesmo? Eu não lembro. E olha que interessante como que você não presta atenção. Você não lembra da palavra, em português eu estou dizendo agora. Você não lembra da palavra e você diz todas essas palavras, olha, eu não lembro daquela palavra, como é mesmo que chama aquilo, aquela coisa que faz assim, tal. Você vai falando, você não percebe que você é fluente, porque você já está falando, perguntando, querendo lembrar daquela palavra, quanta coisa você está dizendo, e você não se lembrou daquela palavra, que daqui a pouco alguém vai lembrar e falar, tal, isso, é mesmo, essa mesmo, e você nem percebeu o quanto que você falou, mas não lembrou só daquela palavra. Isso é fluência. Exatamente isso que nós estamos ensinando, isso que nós propomos. A fluência é exatamente isso. É você conseguir falar, conseguir se expressar e não ter que lembrar de todas as palavras, porque isso não acontece com ninguém, nem com o nosso próprio idioma. Olha que interessante. Graça. Eu ouvi um dia que uma pessoa dizer que está entendendo 2 pessoas conversarem em inglês, mas disse que não tem vocabulário para conversar, mas entendeu da mesma forma. Como isso pode ser possível? Isso é uma outra coisa que que está no nosso curso, que são as barreiras. Aliás, tem muita coisa no nosso curso muito interessante, que nós não propomos só fazer a pessoa do zero chegar à fluência à toa, não. Existe muita técnica dentro do nosso curso, existe muitas coisas dentro do curso que vai fazer com que você chegue até lá. Então, tudo aquilo que a gente já viu de inglês, tudo aquilo que a gente um dia ouviu, né, não acontece no nosso curso, não acontece, né?
tudo aquilo que a gente achou que estava aprendendo, mas no nosso curso não acontece. Por quê? Porque isso eu já fiz. Exatamente. Isso eu já passei. Isso eu já fiz. Então, se eu já fiz isso, se eu já passei por isso e vi que não funciona, não funcionou, eu tirei isso do curso. Então, no curso Agora Eu Falo Inglês, não tem nada disso. Porque é exatamente aquilo que nós não precisamos, né? E coloquei exatamente aquilo que precisamos para fazer com que a gente chegue à fluência mais rápido. Então, uma das coisas que faz com que você ouça pessoas falando inglês, ou ouça uma música que seja, ou em algum vídeo de YouTube, e você até diz assim, poxa, eu entendi que a pessoa estava falando, mas não consegue falar, é exatamente por causa de uma barreira. Nós temos várias barreiras que nós ensinamos no curso, mas eu vou falar uma só. Essa barreira, eu vou falar uma só. É exatamente ela que faz com que a gente não fale. É a vergonha. A vergonha. A gente fica com vergonha de errar. A gente fica com vergonha de falar. E por mais que você está entendendo, porque se você ouviu e entendeu, é só você repetir. É exatamente assim. Se você ouviu aquilo e entendeu, é só você repetir. Essa é a proposta, essa que uma criança faz. Quando a criança ouve e ela compreende aquilo, ela repete. Ela repete, ela repete, repete. E uma vez que ela viu que aquilo lá foi atendido, ela não para mais de repetir aquilo. Então a grande questão, quando nós falamos que eu estou entendendo, eu leio, entendo, mas não consigo falar, é exatamente a vergonha, o medo de errar, a vergonha de falar, de as pessoas tirarem sarro ou dizer que você não sabe falar nada, ou falar qualquer coisa desse tipo. Você não, né? Seu inglês é horrível, ou seja lá o que for, né? Então, isso que acontece com a pessoa que não consegue falar. Mas uma vez que a pessoa ela consegue agora entender, ela consegue agora fazer uma referência daquilo, a nossa proposta no nosso curso é exatamente isso: repetir, repetir, falar inglês, que é a proposta, né? Eu quero falar inglês. Graça, desculpa, não, imagina, desculpa perguntar tanto. Ok. Muito bem. Não tem que pedir desculpa não. Aqui nós, nessa pequena live aqui que nós estamos fazendo, nós estamos então deixando aqui claro para aquelas pessoas que estão querendo entender, né, um pouco mais, querendo entender um pouco mais sobre o curso. Então nós estamos aqui, fizemos essa live exatamente para isso, para que você possa entender, né, um pouco mais sobre esse curso, que na verdade é diferente, né? É um curso onde que eu proponho exatamente essa diferença, né? E posso até garantir que você não vai encontrar dessa mesma maneira, né, esse mesmo curso em outro lugar. Não dessa forma, né? Não com essas técnicas, não dessa maneira. Você não vai encontrar em outro lugar, né? E também você não vai encontrar em outro lugar você chegar à fluência em 6 meses, né? Com a nossa técnica, com a maneira como nós fazemos, né? Com a maneira que nós propomos, né? O caminho que nós levamos. Você também não vai encontrar em outro lugar, né? Essa técnica que nós utilizamos. Chegar à fluência em 6 meses. Só que é chegar à fluência em 6 meses do zero. Isso. Chegar à fluência em 6 meses do zero, né? Porque se já tiver algum conhecimento em inglês, então é menos ainda. É menos tempo ainda. Ziel Soares, opa, tudo bom? Temos aqui algumas pessoas, né? Otares, algumas pessoas estão aqui nos acompanhando na nossa live aqui. E se você que está ouvindo aqui, né, está nos ouvindo e está agora começando a entender um pouco mais sobre o nosso curso, né, e você quiser fazer, a nossa proposta é essa, né, é do zero a fluência em 6 meses. E a fluência que eu digo é você conseguir falar, você conseguir se comunicar
e você conseguir entender o que está sendo dito, né? E essas barreiras nós derrubamos, essas barreiras da vergonha, algumas outras barreiras nós derrubamos para fazer com que você passe livre até chegar à fluência, com que você vá livremente. E melhor ainda, né? Nós não vamos deixar que você chegue à fluência em 6 meses sozinho, né? Não, nós vamos estar dando um suporte, nós vamos estar acompanhando, né? Para que você consiga alcançar, né, esse sonho, né? Alcançar aquilo que é tão desejado, né? Por muitas pessoas, por muita gente. Posso até dizer que todas as pessoas, um dia, todas mesmo, um dia, elas se deparam com o inglês. Todas as pessoas, um dia, elas se deparam com o inglês. E vou dizer uma frase aqui que é minha. Se algum dia você ouvir essa frase, alguém falar essa frase, é minha. Essa frase é o seguinte: o inglês é igual o plano de saúde. Você não precisa, de verdade, o inglês é igual o plano de saúde, você não precisa, até o dia que precisar. Até o dia que precisar. Ontem mesmo eu recebi um áudio de um amigo meu que trabalha lá no Espírito Santo, em plataforma de petróleo, e ele disse que mudou de navio, mudou de plataforma, e quando ele mudou de plataforma, ele falou que ele lembrou de mim. Puxa, Fábio tivesse aqui, meu irmão Fábio tivesse aqui, ele ia me ajudar. Porque quando ele mudou de plataforma, ele disse que o supervisor era gringo, o encarregado era gringo, o mestre de cabotagem, que é um tipo de um encarregado lá do navio, era gringo. E ele falou: e agora o meu inglês, meu Deus, né, se meu amigo tivesse aqui, ele ia me ajudar. Então eu digo isso, gente, por causa de ouvir tantos dessa maneira, eu digo isso. O inglês é igual ao plano de saúde, você não precisa, de verdade, até o dia que precisar. E aí não tem como correr atrás depois, né? Graças, talvez aqui inglês na escola aprendemos o básico do básico, e no decorrer do tempo aprendemos algumas palavras, mas falar e entender é o caminho mais complicado. E isso, tá vendo? Exatamente, é isso exatamente que aconteceu comigo, é isso exatamente que aconteceu com você, Grazi, e é isso exatamente o que acontece com todo mundo, com todos. É exatamente isso que acontece, né? Você quer aprender a falar inglês, você quer aprender a entender, você quer entender, mas você acha escolas e métodos que não vai te levar a esse lugar. Que aconteceu comigo, né? Eu fui em escolas, eu fui em métodos que não me levaram a lugar algum. Somente quando eu me deparei com estrangeiros que realmente eu falei: agora eu vou ter que aprender. E pensando nas pessoas que para trás ficaram, né, depois que eu cheguei à fluência, eu falei: puxa, quantas pessoas que não falam a mesma coisa que eu, quantas pessoas que também não aprendem, não conseguem aprender e gastam dinheiro, gastam tempo, né, e não conseguem aprender. Falei: eu vou fazer um método, vou montar um método que vai fazer a pessoa ir direto à fluência, fazer a pessoa ir aprender realmente o falar inglês, né, e entender o inglês, né. É a linguagem universal, exatamente. Se não tiver o inglês, até no serviço fica difícil de arrumar. Isso mesmo. Otávio, opa, Otávio, tudo bom? Fora o preço, que é absurdo. Então olha só, isso é uma outra coisa que eu falo também, né? O profissional que não sabe inglês, ele acaba sendo um analfabeto profissional, né? Tomar uma água aqui, que eu estou falando bastante. Então ele acaba sendo um analfabeto profissional, porque o profissional que ele está galgando o seu caminho, né, e crescendo e seguindo, ele sempre vai se deparar com inglês, né?
você pode ver que até mesmo no computador, ou até mesmo algum aparelho que você compra, alguma coisa assim, sempre tem um inglês que vem no manual, no inglês, no computador mesmo a gente tem uma palavra ou outra, então você sempre se depara com inglês. Então, ó, inglês é algo que você é essencial, posso dizer, é essencial. Então, por esse motivo que nós criamos esse método, um método que vai fazer com que você não gaste muito dinheiro, né? Não gaste muito dinheiro, com que você também não perca o seu tempo tentando estudar, não perca o seu tempo. E aí você vai conseguir alcançar o tão desejado, né? Alcançar a tão desejada fluência, né? Do inglês. E posso dizer outra coisa: quando você alcança a fluência, junto com essa fluência, de verdade, junto com essa fluência, você acaba adquirindo outras coisas. O que, professor? O que você acaba adquirindo? Você acaba adquirindo mais coragem, você acaba adquirindo mais confiança, né? Você acaba adquirindo essas coisas que fazem com que você se sinta melhor, porque você agora tem algo, né, que se você se deparar com uma prova, né, se você se deparar com uma entrevista, né, você não vai mais se sentir para baixo, se sentir humilhado, né? Você vai agora ter mais confiança, você agora vai enfrentar. Por quê? Porque agora você fala inglês, né? As escolas querem quer o nosso ruim para poder ensinar. Isso é verdade, porque o português não existe nos manuais de instrução, você vê? Mas infelizmente porque como é universal, né? Praticamente os equipamentos, os eletrônicos ou quase todos os equipamentos que a gente compra vem em inglês, né? E cada vez mais, né, no trabalho, né, onde que a gente está tentando crescer, né, ganhar outros níveis, né, promoções, né? Com certeza vai ter uma hora que a pessoa vai perguntar ali na entrevista: você fala inglês? Né? Eu tive a oportunidade de passar por isso, aonde que com 4 pessoas estava concorrendo e nenhum dos 4 falava inglês, mas eles eram bons tecnicamente, né? E eu mediano, mas na hora que foi perguntando se falava inglês, foi sendo descartado, porque precisava de viajar, precisava de estar em contato com estrangeiros. E aí quando perguntou para mim, sim, eu sou fluente, a vaga é sua. Então isso acontece, gente, realmente isso acontece, e o inglês é importante, e por causa disso tudo é que nós propomos isso, né, de tirar toda essa dificuldade, tudo isso que as pessoas, né, infelizmente passam, para fazer com que ela chegue à fluência, né, mais rápido e sem gastar horrores de dinheiro, sem gastar muito, nem o dinheiro nem o tempo. Duas coisas, né? Duas coisas que nós prezamos tanto, né? Principalmente nos dias de hoje, que é o tempo, né, e dinheiro. Exatamente essas duas coisas em que eu estou enxugando, né? Você não vai gastar muito dinheiro e o seu tempo vai ser bem reduzido para que você alcance o seu sonho, para que você alcance algo que é muito importante para o profissional, para o bem-estar social, para você mesmo, né? Que é bem importante. Olha aqui, olha, nós temos algumas pessoas aqui que estão na nossa live. Vamos lá. É isso, gente, é isso. Acredito que uma vez que você tem contato, como outras pessoas,
como outros alunos, uma vez que você tem contato com o curso Agora Eu Falo Inglês, você com certeza você vai passar isso para outras pessoas, porque você vai ver o que as pessoas estão passando, né, o caminho que elas estão, né, longo, e você vai ver que o curso que você adquiriu, o curso que você está fazendo, vai levar você muito mais rápido à fluência, que é o propósito, né? Muito mais rápido e sem muito gasto, sem gasto algum, o mínimo de gasto. Então você vai querer mostrar para outras pessoas, você vai querer passar para outras pessoas o curso que você conheceu, né? O curso que você está fazendo, né? E além do mais, né, nós temos todo um suporte, nós temos toda uma garantia, nós temos todo um acompanhamento, né, para que a pessoa realmente consiga chegar ao objetivo. E para nós, o mais importante é o objetivo final. O mais importante para nós é o aluno alcançar a fluência. O objetivo realmente nosso é a pessoa alcançar o tão desejado, a tão desejada fluência, né? Olá, Jéssica. Então, gente, é isso. No nosso curso, né, nós garantimos no nosso curso, nós garantimos aquilo que estamos propondo. E acompanhamos ainda, né, para que a pessoa chegue ao objetivo final. Tá? E guardem bem isso, né? Em 6 meses, chega-se à fluência do zero. Porque se alguém tiver alguma coisa de inglês, se alguém tiver algum conhecimento de inglês que seja mínimo, então se torna-se menos tempo. Você já imaginou? Você que está ouvindo, já imaginou você que tem algum conhecimento de inglês, mas que não consegue falar, não consegue entender, você fazer um curso onde que você consegue chegar à fluência em menos de 6 meses? Uma vez que você já conhece alguma coisa? Exatamente isso. Se você já estudou inglês e não conseguiu, né, alcançar, não conseguiu chegar, você tem alguma coisa, algum conhecimento de inglês, então esse tempo diminui. Você consegue chegar à fluência em menos de 6 meses. E isso nós tivemos alguns alunos assim. Tivemos alguns alunos que chegaram à fluência em pouco tempo. Eu lembro que quando eu comecei a dar aula, eu dizia que no meu método você chegava à fluência em 3 meses. Era uma aula seguida, era uma aula que tinha um acompanhamento, era uma aula intensivo, em 3 meses, porque estava ali acompanhando, estava ali, né, tirando todas as dúvidas. E quando o aluno começava a estudar, ele via que já na 4ª aula, ele percebia que na 5ª aula, ou seja, em 1 mês e meio mais ou menos, ele começava a conseguir falar. E ele, sem perceber, ele já começava a falar, e quando ele queria exigir mais um pouco, eu disse, olha, o método que eu disse, né, eu falei, olha, 3 meses. E ali o aluno, quando percebeu a diferença, ele já começava a falar. Em 1 mês e meio ele já começava a conseguir falar, de tão diferente que é a metodologia que nós aplicamos, né? De tão diferente que é. Então, isso é uma garantia nossa, né? Isso é uma garantia. Se você já tem um conhecimento, pode ter certeza que você vai chegar à fluência em menos de 6 meses, tá? Você vai chegar à fluência em menos de 6 meses e vai conseguir falar, vai conseguir entender, vai conseguir se comunicar, conversar em inglês, né? Em inglês. E é claro, agora
né? Muitas pessoas podem até estar se questionando ou não. Depois dessa explicação, a pessoa de repente não quer nem saber de outra. Que eu lembrei agora. A pessoa não quer nem saber. Mas só que tem uma coisa, e que acontece conosco. Depois que nós já falamos inglês, né? Depois que você já é fluente, você consegue falar inglês, você consegue entender. Aí então você vai aprender gramática. Aí então você vai aprender a ler, o que já é natural, né? Então você vai aprender a gramática do inglês, que é exatamente o que acontece conosco, né? Aprendemos a falar, aprendemos a nos comunicar, conversamos, e aí quando nós chegamos a uma certa idade, aí que vamos para a escola aprender a ler e escrever. Essa é a sequência, gente. Isso que tem que entender, que nós temos que seguir isso, né? E não ir para a escola e escrever, ler, escrever, ler, escrever, ler e depois aprender a falar e entender. E aí quando chega nessa parte já ficou frustrado, já não entendeu mais nada, já leu tanto, já escreveu tanto que já não está entendendo mais nada. É isso que acontece. Mas a sequência natural é entender, ouvir, compreender e repetir, e falar, repetir. Quando você já está falando, quando você já está conversando, entendendo, aí você vai aprender a gramática, você vai aprender a escrever e ler. É o que acontece conosco. Todos nós vamos para a escola, olha que interessante, todos nós vamos para a escola já falando, gente. Todas as crianças vão para a escola já falando, e falando muito, e até falando muito. Então esse é o propósito nosso, essa é a proposta, né? Que quando você for para querer aprender a ler e escrever, você já está falando, você já é fluente. E aliás, em qualquer lugar que você chegar, em qualquer lugar, em qualquer empresa, entrevista, viagens, aeroporto, em qualquer lugar que você chegar, ninguém vai perguntar, de verdade, gente, ninguém vai perguntar: você sabe ler inglês? Você sabe escrever em inglês? Eu nunca ouvi ninguém perguntar isso. A pergunta é: você fala inglês? A pergunta é, gente, você fala inglês? Essa que é a pergunta. Então é o que nós temos que aprender. Falar inglês. Falar inglês. É isso que você vai conseguir. Falar inglês. E em pouco tempo. E eu tenho que tomar um pouco de água para conseguir falar em português. E estão falando muito. Ok. Eu sei que muitos não vão entender, né? Mas de repente entende alguma coisa. Mas todas as pessoas sempre querem ouvir um professor de inglês, né, falar inglês. So, if I want to tell you something in English, I can stop speaking Portuguese and talk it to you in English, alright? For me, I have no problem to talk in English because I'm fluent. Now, I can talk in English, I can speak English and understand everything because now I'm fluent. And my English, I have no problem if I forget some words, if I forget some phrase because I'm fluent. And I can ask about that words. I can ask about the phrase if I don't know, or if I don't know the name, object, or anything. I can speak and I can talk and I can ask as anybody about that one. So for me, it's normal speak English. I think what I want to say, and I can speak. I teach that one in my class. I teach. You can think in Portuguese and your mouth speaking in English. Alright? Oh, that's okay. If
if I continue to speak English, sometimes I can forget Portuguese because for me English is easy. English is better than Portuguese. All right? Okay. So, if you want, okay, if you want, you can speak like me. You can speak fluent like me in English, and you can understand very well. You can understand. That's okay? All right? I can come back to speaking Português now? Então, gente, é isso que é a proposta. Então, olha, que você está nos assistindo, né? Você possa acreditar que você pode chegar à fluência. Sim. E agora da maneira certa. Você pode alcançar a fluência. E melhor ainda, em pouco tempo. Em pouco tempo e com um mínimo de gasto. Um mínimo. Acredito eu que posso dizer que o que você gastaria com 2 meses de escolas tradicionais, você vai gastar com um curso inteiro. Acredito que posso dizer isso. Aquilo que você gastaria com 2 meses de um curso tradicional, você vai gastar num curso inteiro e pode chegar e vai chegar à fluência. A garantia de chegar à fluência, aquilo que outras escolas de repente não podem garantir. Mas nós podemos dizer que você vai alcançar a fluência em pouco tempo. Ok, nós já estamos... Deixa eu ver aqui. Quanto tempo nós temos? Já estamos aqui há algum tempo. Live, acredito que eu já tenha falado alguma coisa, já tenha explicado alguma coisa, respondi algumas perguntas. Não sei se algumas pessoas ainda têm algumas dúvidas, né? Não sei se tem dúvida, mas nós estamos aqui por enquanto. Henrique, nós estamos aqui por enquanto e esclarecendo um pouco mais do nosso curso, né? Fazendo que a pessoa possa entender um pouco mais, né? Porque na verdade todos acreditam que os cursos são iguais, né? E eu mesmo também, né? Um dia acreditei que mudava um pouquinho aqui, um livro ali, outro tinha 2 livros, outro tinha uma maneira, né? Você escrevia e fazia uma lista de palavras para decorar, né? Fazia uma lista por dia de 10 palavras, eu já ouvi até isso. Ou a mudança de um para outro, de um curso para outro é pouca. Mas você que está aqui conosco, para que você possa entender um pouco, né, o que nós estamos trazendo e propondo é exatamente nada disso. Exatamente tudo diferente do que você já viu, tudo diferente. Aqui com o nosso curso você não escreve nada, você não tem que levar tarefa para casa de maneira nenhuma, você não tem que ler e escrever, não. Aqui no curso, agora eu falo inglês, você vai falar inglês. Essa que é a proposta. E afinal é o que a pessoa quer, né? Então você vai falar inglês. É isso que nós propomos e garantimos. Levamos a pessoa a isso, né? A falar inglês. Esse que é o intuito. Ok, gente. Estamos aqui caminhando. Acredito que para o final. Acredito que todos devem ter compreendido, né? Acredito que todos devem já ter entendido, né? Como que é o nosso método, né? Como que nós vamos estar passando
esse método, essa metodologia diferente, né? Com essa proposta, tá? E com essa garantia que você alcance a fluência, e em 6 meses. E é claro que no curso, né, durante o curso, nós propomos algumas conversas, né, alguns diálogos, para que você possa praticar, você possa treinar, você possa praticar, né? E é muito importante até que você consiga passar para outra pessoa que você tem contato até próximo, dentro da sua casa mesmo, ou, né, como teve uma pergunta aqui, né, eu posso aprender junto com meu filho, né? Seria até importante, junto com o filho, junto com o sobrinho, junto com o marido, com a esposa, o pai com a mãe, porque ali os dois vão estar praticando, né? E uma vez que você começa esse curso, isso é falado no curso, uma vez que você começa esse curso, então você tem que praticamente fazer dessa língua, né, do inglês, que é o curso, a sua língua, né, a sua língua materna, né? Olá, Sidney. Então, uma vez que você começou a estudar, começou a esse curso, você tem que praticamente fazer dele a sua língua, que isso faz com que chegue mais rápido, muito mais rápido a fluência, porque é como se você tivesse só essa língua, e aí você alcança a fluência muito mais rápido. Que uma vez que você alcançou a fluência, eu garanto que você olha para trás e diz: poxa, por que eu não fiz isso antes? Isso, todos os meus alunos, eu ouvi isso deles. Por que eu não conheci esse curso antes? Principalmente porque depois de alguns meses eles já começam a conseguir falar e entender muita coisa. Eles sempre dizem isso. Por que eu não conhecia esse curso antes? Então nós estamos aqui apresentando exatamente isso, né? A Grace. Olha, então já não vai fazer isso, né? Porque vai perder tempo, né? Graça está dizendo aqui, estava pretendendo entrar em uma escola no ano que vem. Então já ia mais uma vez, né? Mais uma tentativa, quem sabe, né? Quem sabe, né? E frustrada, né? Por que eu digo isso, gente? Olha, só para esclarecer, por que eu digo isso? Porque foram muitas pessoas que eu pesquisei, que eu fiz pesquisa. Todas as pessoas que eu encontrava, eu perguntava, né? Você sabe falar inglês? Você está estudando inglês? Todas, eu fiz uma pesquisa muito grande antes de montar esse curso. E todas as pessoas falavam a mesma coisa. Todas. Eu não consigo falar. Eu não consigo... E várias tentativas. E eu também. E não conseguia. Até que eu cheguei à fluência, gente. Até que eu consegui chegar à fluência. E aí eu olhei para trás e falei: puxa, eu tenho que ajudar as pessoas. Eu tenho que ajudar essas pessoas. Foi meu primeiro pensamento. Eu tenho que ajudar essas pessoas que estão passando pelo caminho que eu passei. Estão trilhando um caminho de engano, né? Que está achando que está aprendendo, que está chegando a algum lugar, mas não chega a lugar algum, né? Infelizmente. Então foi por causa disso que eu montei esse curso, né? Foi por esse motivo. Suelen, olá, Suelen. Foi por causa desse motivo que eu montei esse curso com esse nome sugestivo. Agora eu falo inglês. Porque o intuito sempre é que, nosso intuito sempre é que as pessoas consigam alcançar aquilo que elas desejam, né? E não conseguem, por encontrar caminhos diferentes, por entrar por caminhos diferentes, né? E errados até, né? Escolas, né? Que infelizmente acabam gastando muito dinheiro, gastando tempo, né? As duas coisas preciosas, e não chega a lugar nenhum. Mas nós estamos aqui, estamos apresentando esse curso e vamos continuar.
né? Vamos continuar apresentando, né? Esse curso e essa técnica é diferente. O curso Agora Eu Falo Inglês, né? Uma técnica que faz com que você chegue à fluência mais rápido, né? Com um mínimo de gasto, né? E digo mais, se as pessoas quiserem tentar nos copiar ou quiserem tentar copiar, fique à vontade. Isso não é algo particular, né, que ninguém pode saber, mas é uma técnica que nós temos, que nós fazemos com que a pessoa chegue à fluência. É uma técnica que nós temos, que nós conseguimos fazer com que qualquer pessoa chegue à fluência em 6 meses, do zero. Eu tive um aluno, na verdade eu tive um aluno que ele mal falava. Quando eu fui ensinar ele, eu foi um dos meus primeiros alunos até. Eu falei, olha, não quero que você pague nada, eu quero só te apresentar esse curso. Faz muito tempo atrás, bem dos primeiros alunos. E ele falou assim, eu não sei falar nem português direito, você quer me ensinar inglês? Eu falei, pois é você mesmo que eu quero. Eu falei, pois é você mesmo que eu quero, né? Você disse que não sabe falar nem inglês direito, não sabe falar português direito, né? E quer que eu te ensine inglês. Eu falei, pois é você mesmo que eu quero. E olha, ele não sabia nada de inglês realmente. O português dele era assim bem simples, bem simples. E esse homem chegou à fluência com as aulas que a gente fez intensivo. Por isso eu garanto isso para você, chegou à fluência em 7 meses. Com a dificuldade que ele tinha de falar. Não era só, ele era simples no falar, não falava direito português, como ele disse. Não, ele tinha dificuldade de falar. E eu consegui fazer com que ele alcançasse a fluência no inglês em 7 meses. Tamanha foi a dificuldade que eu... Mas por isso que eu mais tive certeza desse método. Mais tive certeza. Por quê? Porque eu conseguia ver como que funciona. Eu vi na prática, né? Eu vi na prática como que funciona, então eu posso dizer isso. Graças, quando será montada a próxima turma, nós vamos estar dando uma aula grátis, nós vamos estar dando aulas grátis ainda. E nós vamos estar abrindo, né, para que as pessoas possam ter acesso ao curso, né? Ter acesso ao curso. Mas vai ser bem rápido. Acredito que nas próximas semanas, na próxima semana, né, vou estar aqui entrando em contato com a equipe aqui, e nós já vamos estar liberando, nós vamos estar colocando esse curso. Por quanto tempo é bom estudar por dia para aprender nesses 6 meses? Olha, essa foi uma boa pergunta, hein? Eu estou falando aqui e tal, né? E olha só, por quanto tempo é bom estudar por dia para aprender nesses 6 meses? Olha só, que pergunta interessante. Por dia, não é bom estudar nenhum horário. Como assim, professor? Vocês verem como que o método é diferente. Por dia, não é bom estudar nem 1 hora, nem 2. Não. O que nós propomos não é você estudar inglês, é você falar inglês. É falar inglês. Então, se você deseja falar inglês, e se você vir para o nosso método, você vai falar inglês o tempo todo. Todas as palavras que você for aprendendo, cada vez que você for aprendendo uma frase, uma palavra, um pronome, um vocabulário, um verbo, uma expressão, você vai falar ela o tempo todo. É isso que faz com que a gente chegue na fluência, né? Uma vez que a criança aprende a falar, ela não para de falar mais. Ela fala, é necessidade de comunicação. Então, uma vez que você começou o método, você vai falar o tempo todo. O tempo todo.
Às vezes você chega no serviço, às vezes você em casa, ou às vezes você em qualquer lugar, você fala bom dia no serviço, como é que vai? Você fala, sabe onde está essa ferramenta? Você fala, você viu fulano? Tudo isso que você fala, né, você vai falar em inglês, mas a pessoa não vai entender. Você vai falar em inglês e depois você vai falar em português. Eu fiz isso, exatamente. E a barreira que tinha, todas as barreiras, principalmente da vergonha, eu joguei por terra. Eu pus por terra, né? Tanto que hoje eu sou fluente, né? Eu sou fluente hoje porque eu coloquei todas as barreiras por terra, né? E é esse que nós vamos estar passando, né? Para todos, né? Todas as barreiras são jogadas por terra e você vai falar inglês. Não importa, né? Não importa quem vai rir de você ou quem vai falar para você, agora você só fala inglês, agora você está se achando, essas coisas todas, né? Não importa. Lá na frente, né? Como eu sempre digo que é um plano de saúde, né? Lá na frente, quando aparecer a oportunidade do inglês, esses que tiraram sarro, esses que riram, né, vão infelizmente ficar para trás. E você que seguiu firme, né, falando em inglês, né, você que seguiu firme, portas abertas, né? Então isso, gente, aconteceu de verdade comigo e eu vi, né, que isso é real. Uma vez que você aprende inglês, sua autoestima melhora, você fica mais confiante, você enfrenta melhor as coisas, o que aparecer pela frente, seja no trabalho, seja até no dia a dia, alguma viagem, você tá ali e encara. A gente estuda escutando música, pergunta, e assistindo séries em inglês. Pode ajudar também, né, professor? Olha, isso aí é outra etapa. Porque assim como no nosso curso, e não dá para explicar tudo, né? O nosso curso não dá para explicar tudo. O curso nosso ele tem etapas. Qual que é a etapa? Olha só, qual que é a etapa? Com uma criança de 6 meses, por exemplo, você não chegava para a criança e falava assim, olha, eu vou ali na sala, vou varrer aqui, vou limpar, você não entra aqui agora, porque depois fica sujo, aí quando eu terminar aqui, aí eu vou e faço o seu leitinho e te dou daqui meia hora. Vou te dar o leitinho, aí você depois vai dormir por causa do tal. Você chega e fala isso com uma criança de 6 meses? Não fala. Por quê? São etapas. Ela não está naquela etapa de ouvir tudo isso e entender tudo isso. Então, o inglês é exatamente isso. Conforme você vai adquirindo o conhecimento, conforme você vai adquirindo a fluência, é passado para você assistir tal coisa, é passado para você você ouvir tal coisa, você poder ouvir. Porque às vezes as pessoas se frustram, e isso acontece. Quando você começa a aprender alguma coisa, olha, eu sei falar, good morning, how are you? Puxa, aí vai assistir uma série onde eles falam, I wanted to take to you, and I go to Taken, and when I go to come here, and you can call to me, aí você não entende mais nada e frustra e fala assim, tô entendendo nada. Exatamente por isso, porque tem etapas, né? E você vai seguir as etapas, né? E chegar lá bem rápido. E quando você chegar lá, né, nesses meses, aí você vai poder ouvir e falar, puxa, agora eu estou entendendo isso, agora eu posso ouvir uma série, agora eu posso ouvir uma música, né, agora eu estou entendendo. Então são etapas, né, que cada vez que você passa essas etapas, né, de uma maneira bem eficaz, mais rápido você chega à fluência, mais rápido, mas são etapas. Você não pode aprender bom dia e como vai em inglês e depois sair conversando, batendo papo e ouvindo uma série e coisas e frases, expressões e ouvindo, né, coisas de filmes, né, que realmente deixa a pessoa assim, puxa, mas eu não estou entendendo nada, né? Então tem que seguir as etapas e não é muito,
né? Se nós estamos propondo 6 meses, né? Então não é muito. Diferente de uma escola, né? Que inclusive eu tive alguns alunos, né? É diferente da escola que a pessoa estava ali 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos de escola, e eu perguntei assim: você fala? Eu não, eu ainda tô, né? Não consigo falar. Não conseguia falar 2 anos de inglês, 2 anos, não conseguia falar. E aí depois a pessoa veio ter aula comigo, em 2 meses ela já estava falando tudo, o que não conseguiu em 2 anos, exatamente por causa disso, porque ultrapassa as etapas, pula, né, põe o carro na frente dos bois, né, e vai dando um monte de coisas e fazendo a pessoa estudar e escrever e não consegue nada, não consegue chegar a lugar nenhum. E outra coisa, né, é o estudar, né? Como nós temos colocado nos vídeos aí, não estude inglês, fale inglês, né? O que você vai estudar é matemática, você vai estudar história, você vai estudar ciências, né? Química, mas inglês você vai falar inglês. Você vai falar inglês, você não vai estudar inglês, você vai falar inglês. Bom, gente, acho que é isso, né? Acho que nós temos falado um pouco aqui, né, sobre o nosso método. Acredito que as pessoas que estão aqui conosco aqui já devem ter compreendido, né? Entendido como que funciona, como que irá funcionar. E também tenho certeza que deve estar ansioso para saber como que realmente é esse método, como que eu vou chegar na fluência em 6 meses, como que eu vou conseguir aprender essa língua, né? Mas olha, uma coisa nós podemos dizer, uma coisa eu posso falar: você está com a oportunidade. Hoje você está sendo apresentado para você a oportunidade de que você não vai ter outra. Você não vai ter outra oportunidade e nem vai ter um outro curso com essa técnica, com esse pensamento até, né, digo assim, meu, de ter montado dessa maneira, né, e por ter passado por isso, até um professor com experiência disso tudo. Então, juntando todas essas coisas, acredito que você não vai encontrar um outro método dessa maneira, que faça com que você chegue à fluência em 6 meses, do zero, e que você, se tiver algum conhecimento, você chega à fluência ainda mais rápido, né? E com um mínimo de gasto, sem nós gastarmos, né? Fazemos você gastar o seu tempo e seu dinheiro. Isso que nós propomos, ok? Nós estamos caminhando aqui para o final. Acredito que Marcos, Larissa, acredito que nós temos explicado bastante, né, sobre esse curso. E melhor ainda, né, todos aqueles que têm contato com esse curso, né, todos aqueles que chegam a fazer esse curso, realmente eles falam: por que eu não fiz ele antes? Por que eu não fiz esse curso antes? Porque é um curso realmente diferente. Só de falar que você não vai escrever nada nem ler nada, já dá um baque, né? Já dá um baque, porque a pessoa já fica assim: poxa, que curso é esse? Eu nunca vi isso. Então realmente é o diferencial, né? O diferencial. Nós vamos estar sempre postando nas nossas redes, né? Então fique atento, fique ligado nas nossas redes, né? Se inscreva, acompanhe os nossos vídeos, que nós vamos estar dando
sempre colocando vídeos novos, sempre colocando surpresas até mesmo, né? Então nós temos aí, o Rafael está perguntando, você tem canal no YouTube? Então nós temos canal no YouTube, nós temos no Instagram, nós temos no Facebook, até no TikTok. Então você pode entrar em todos eles, que você vai encontrar ali o professor Fábio Camargo. É só você escrever professor Fábio Camargo, que você vai encontrar os nossos vídeos. E nos nossos vídeos nós vamos estar sempre falando dessa mesma maneira. Por quê? Porque é o nosso diferencial. Aprender de verdade. Aprender de verdade. Isso eu posso dizer para vocês, posso garantir. Fazer com que você aprenda de verdade e possa então se sentir melhor e se sentir, bem em ter aprendido e ter alcançado o inglês. Ok? Nós vamos estar então chegando ao final dessa live. Nós iremos fazer outra. Nós iremos estar colocando também as novidades, né? Então fique aí ligado, fique no nosso canal, que nós vamos estar sempre colocando vídeos. E nós iremos estar também divulgando aí a aula que nós vamos dar. Nós já estamos divulgando e preparando, nós estamos preparando aí uma aula grátis, Nessa aula nós vamos estar mostrando como que funciona, dando um exemplo aí de como que funciona o nosso curso. Nós vamos estar aqui fazendo uma reunião com a equipe, nós vamos estar preparando essa aula, e acredito que seja nos próximos dias aí, semana que vem, nos próximos dias nós vamos estar dando uma aula grátis e vamos estar mostrando como que funciona esse curso. Valor do curso, por favor. O valor do curso eu falei, se você tem conhecimento aí de cursos tradicionais, de escolas tradicionais, que praticamente mudam um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas são mais ou menos a mesma coisa, se você tem conhecimento do valor de cursos de escolas tradicionais, eu disse que você vai pagar o que você pagaria mais ou menos em 2 meses, um pouco mais ou menos em 2 meses de um curso tradicional, é o que você vai pagar no curso todo. Eu já conversei com a equipe vai liberar o curso, vai liberar o valor, mas eu já posso adiantar, eu posso dizer, eu sou autor do curso, então já posso adiantar que você vai gastar mais ou menos, o valor vai ser mais ou menos uns 2 meses de um curso tradicional, que você vai pagar no curso todo, e não em 2 meses de um curso tradicional. Você vai pagar no curso todo, e é onde você vai aprender, essa é a grande diferença. Você vai pagar pouco, menos, e você vai aprender dessa vez, você vai aprender a falar inglês, e você não vai esquecer desse nome do curso, tenho certeza. Agora eu falo inglês. Que é como você, cada vez que você falar isso para alguém, você vai lembrar do curso. Agora eu falo inglês. Exatamente. E esse valor, nós estamos já nos próximos, acredito que na semana que vem, na próxima, nós vamos estar divulgando aí a aula grátis e o valor do curso. E é importante lembrar agora, lembrei de um detalhe até importante, legal. Nós estamos aí dando um grande desconto aí, nós estamos na Black November, nesse mês de novembro. Então o valor do curso vai estar um valor especial,
vai ter um valor especial do curso, onde você vai ter a chance, a oportunidade de estar nessa Black November adquirindo esse curso por esse valor pequenininho, né? Que se você for comparar, né, esse valor não chega nem perto de meses de escola, anos de escola, ou até outros cursos, né? Ou até outros cursos. Não chega nem perto. Será um valor especial que nós vamos estar fazendo. Por isso eu disse que estou entrando em contato com a equipe, nós estamos conversando e vamos estar liberando, né? Mas já adiantei, né? E adianto que será um valor especial que nós vamos estar liberando, devido a nós estarmos nessa Black November, ok? Olá, Caleb. Então, pessoal, fiquem atentos aí às redes sociais, fiquem ligados, que nós vamos estar sempre colocando os vídeos e sempre dando os anúncios aí daquilo que nós vamos estar trazendo. Sempre. O Will. As pessoas ainda estão aqui. Vamos estar trazendo, né? Então nós vamos estar sempre colocando os vídeos, estamos sempre anunciando alguma coisa que nós vamos estar mostrando para as pessoas e trazendo para vocês de primeira mão. Mas que você possa guardar uma coisa, pelo menos. Você possa guardar isso. Você não vai encontrar esse curso em outro lugar. Você não vai encontrar esse curso da maneira que nós fizemos, né, que nós montamos, com as técnicas, né? Você não vai encontrar em outro lugar. Você não vai encontrar um curso que leve você à fluência de forma certa e rápida, né? Então, que você possa estar junto conosco aí, que ainda nesse mês nós vamos estar liberando esse curso, um curso que vai fazer com que você alcance a fluência, que você chegue ao tão desejado, a tão desejada fluência, né? Ao objetivo, né? Ao tão desejado sonho seu de falar inglês, ok? Já quero agradecer a todos que participaram da nossa live. Nós vamos estar fazendo outra, e nós vamos estar também liberando uma aula grátis, e nessa aula nós vamos estar também demonstrando, né, como que funciona, né? E é isso, pessoal. Eu quero agradecer a todos vocês que participaram, né? Vamos estar aqui encerrando essa live, e muito obrigado. E fiquem atentos, né? Fiquem atentos às nossas redes sociais e aos nossos vídeos, né? Nós vamos estar sempre colocando vídeos novos e sempre tendo surpresas para você. Ok? Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Fiquem com Deus.